Paz e luz, meus amados. Vamos para a Teologia Sistemática 2. Teologia Sistemática 2. Nesta parte, vamos partir para o lado mais acadêmico da teologia e vamos estudar Teologia Sistemática 2, Bibliologia, Doutrina de Deus e Doutrina de Cristo. Temos uma parte de Bibliologia 1, agora iremos para a Bibliologia 2, Doutrina de Deus e Doutrina de Cristo. Esta parte é uma parte muito acadêmica, onde é necessário você estar atento com a sua caneta, seu caderno e prestar bem atenção. Se for necessário, volte o vídeo quantas vezes você quiser. Vamos aqui ler a nossa apostila e você fica atento, já que em nosso seminário não há apostilas escritas, há apostilas faladas. Então vamos ler e queremos a sua paciência e atenção na leitura que irá ser feita. Tá certo? Vamos lá. Introdução ao estudo da teologia sistemática. A teologia da palavra grega theos, Deus, T-H-E-O-S, Deus, e logos, tratado, isto é, tratado de Deus, ou conhecimento de Deus. É uma exposição da ciência de Deus e das relações entre Deus e o universo. Então vamos ler a nossa apostila e vamos fazer as explicações que se fazem necessárias, tá certo? Preste atenção porque é muito importante e vai ter muitos versículos bíblicos para você anotar, estudar, ver. Vamos lá. Ele, Deus, criou os céus e a terra e o homem conforme a sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus quer ter relacionamento com os homens. Relacionamento como Pai, como Deus e Senhor. O homem, criado por Deus, tem condições de ter contato com Ele. A teologia é a ciência que tem por objetivo fazer-nos conhecer a pessoa de Deus, isto é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a sua vontade para com os homens. A teologia sistemática significa a exposição dos conhecimentos dados sobre Deus, postos em ordem sistemática e progressiva, descrevendo-o por ordem, desde o princípio. Usamos como referência Lucas capítulo 1, versículo 3. A fonte de estudo da teologia. A verdadeira fonte para o estudo da doutrina de Deus é a palavra de Deus, a Bíblia, este compêndio completo, divinamente inspirado, como diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, pelo Espírito Santo, foi inspirado pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 21, e dá-nos condição de ficarmos inteirados, 2 Timóteo 3,14, e sábios acerca da salvação, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. É necessário um verdadeiro esforço para estudar a palavra de Deus. Medita nestas coisas e ocupa-te nelas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Persiste em ler. 1 Timóteo 4, 13. Trabalhar na palavra e na ordem. 1 Timóteo 5, 17. Precisamos entrar no santuário da revelação de Deus para receber a compreensão dos mistérios de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 2 a 4. Interessante, né? Precisamos nos ocupar na palavra do Senhor. O homem natural tem grande limitação para compreender as coisas de Deus. 1 Coríntios 2,14. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, é insondável. Romanos 11, 33. E por isso, precisamos da ajuda de Deus para penetrar nestes mistérios. E este auxílio que precisamos é nos oferecido por Deus, o Espírito de sabedoria e de revelação dado. Efésios 1, 17. E tem por finalidade iluminar os olhos do nosso entendimento, para que saibamos qual seja a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. Efésios capítulo 1, versículo 18. Quando fomos corroborador
aliás, vou ler aqui novamente, corroborados, daqui é difícil. Mas vamos lá. Pelo seu espírito no homem interior, poderemos perfeitamente compreender como todos os santos da igreja, a largura, a profundidade e o comprimento do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz em Efésios capítulo 3, versículo 16 a 18. É verdade, a sua unção vos ensina, como diz a palavra em 1 João capítulo 2, versículo 27. Interessante nesse estudo. Porém, apesar de todos os nossos esforços e da ajuda do Espírito Santo, experimentaremos enquanto estivermos nesse mundo que o nosso conhecimento das coisas de Deus sempre será limitado. Em parte profetizamos e em parte conhecemos, como diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9. Jó chegou a ter profunda experiência com Deus e mesmo assim disse: eis que isto são apenas orlas do seu caminho, e com pouco é que temos ouvido dele. Jó capítulo 26, versículo 14. Sempre, mesmo depois de termos aprendido bastante, Jesus nos diz: maiores coisas do que estas verás. João capítulo 1, versículo 50. Mas um dia, e este dia vem em breve, o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. Então conhecereis como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Jesus vem em breve. E essas limitações que nós temos, elas serão tiradas. E conheceremos o Senhor assim como temos conhecidos. Vamos continuar em Teologia Sistemática 2 e agora vamos entrar na parte da Bibliologia. A Bibliologia 2. A Bibliologia 1 já foi dada no curso. A 2 ela vai mais profundo. Ela abrange uma profundidade maior. Quanto mais você faz o curso, mais ele se aprofunda. Vamos lá. As Sagradas Escrituras. Bibliologia 2. Estamos em Teologia Sistemática 2 e Bibliologia 2 é uma subdivisão da Teologia Sistemática. Já observamos que a fonte verdadeira para o estudo da teologia é a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Começaremos, portanto, este curso estudando a doutrina de Deus sobre a Palavra de Deus e a sua origem, inspiração, estrutura e autoridade. A origem da Bíblia. O Senhor deu a palavra, Salmo 68, 11. A Bíblia é uma dádiva de Deus. Ele que antigamente falou por muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, como diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, queria que a sua palavra não somente ficasse guardada pelos homens por meio da sua própria experiência, ou seja, através da própria experiência que eles tinham, e pela tradição falada, isto é, os pais contando para os filhos. Deus queria que as verdades reveladas fossem conservadas em um autêntico documento. Por isso, Ele mesmo tomou as providências para que a sua palavra, revelação, e os acontecimentos em que Ele havia operado maravilhas no meio do seu povo, fossem escritos. Então a Bíblia é de autoria divina também. Deus ordenou a Moisés: escreva isto para a memória no livro. Êxodo capítulo 17, versículo 14. Esta mesma ordem foi dada e repetida durante 1600 anos, a cerca de 45 homens de Deus, e assim surgiu o livro de Deus, como diz em Isaías capítulo 34, versículo 16. É Bíblia pura, né? A palavra de Deus, Efésios 6,17, Marcos 7,13. As Santas Escrituras, Romanos 1,2, que nós chamamos de Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego biblion, B-I-B-L-I-O-N, biblion, que significa folha de papiro. As escrituras originais foram escritas em rolos de papiros e assim apareceu biblions, no plural, como uma coleção de livros pequenos ou uma coleção de livros. A Bíblia contém 66 livros, sendo 39, decore, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento.
Os que escreveram os 66 diferentes livros da Bíblia receberam a mensagem de diferentes maneiras de Deus. Às vezes Deus disse: escreva num livro todas as palavras que eu tenho dito. Jeremias 32, Jeremias 36, 2, Hebreus capítulo 2, versículo 1, 2. Muitas vezes os autores escreveram: veio a mim a palavra do Senhor, como diz em Jeremias 14, como diz em Jeremias 1, 4, Marcos 1 e Isaías capítulo 1, 2. Vamos continuar nesse assunto de bibliologia. Estudar a Bíblia, estudar Deus é maravilhoso.